comecei com 14 anos dentro do cartório. Naquela época não tinha ECA, né, gente? Senão eu não poderia trabalhar. Ainda bem que foi em cartório, que eu só tive dois empregos na minha vida. Saí de cartório para ser magistrado. E passei por todas as unidades judiciárias que vocês possam imaginar. A gente começa em comarca de interior e aí vai, pouco a pouco, passando por uma... Fui de vara civil, fui de juizado especial e me encontrei, na verdade, na infância e juventude e não tenho assim, pressa de sair. Estou lá desde 2015 e quero, se possível, me aposentar lá. Que por lá me convocam para o tribunal, como agora está fazendo Tomás. Eu vou, dia 16, integrar a primeira Câmara Civil de Tribunal. E isso, assim, né, acho que quando a gente sai da vara, quando volta, tem umas coisinhas para colocar em dia, tal. As audiências às vezes não se realizam porque quem nos substitui às vezes não tem condições porque tem sua agenda a ser cumprida. Então, gente, eu acho que eu já falei o suficiente. Queria dividir aqui um pouco agora a fala com o nosso colega de labuta diária, psicólogo Tomás, tá? Muito bem. Ficarei, então, aqui para a gente poder debater um pouco mais. Obrigado. Boa noite, como foi apresentado anteriormente, eu me chamo Tomás Mota, sou psicólogo, atuo como psicólogo jurídico na Vara da Infância desde 2015. É, em relação à nossa fala de hoje, foi me solicitado que fornecesse um pouco do olhar da equipe multidisciplinar que atua nos casos da Vara da Infância em relação a esse tema da adultização. É, e se Pode ser, talvez para que me visualize melhor, né? É, e uma das coisas que Dr. Adailton pontuou na fala dele é que na vara da infância nós temos um componente de um necessário olhar atento às transformações sociais. E quando nós falamos desse tema da adultização, uma das coisas que é muito necessária que tenhamos em mente é que o fenômeno em si, ele não é inteiramente novo, ele se transforma. No Brasil, nós, por exemplo, enfrentamos esse problema da adultização, historicamente, em duas frentes muito frequentes. A primeira delas é na questão da exploração do trabalho infantil, que é uma das formas de adultização com a qual nós temos que lidar já há algum tempo, como o Dr. Adailton observou. E nós temos uma outra forma de adultização, talvez um pouco menos óbvia, do ponto de vista externo, porque acontece domesticamente, que é a adultização que atinge principalmente nossas meninas, tá? Na forma do casamento infantil e na atribuição do trabalho doméstico, da responsabilidade de cuidar dos irmãos, de cuidar da casa, tá? De ser inserida nessa expectativa de se comportar como uma pessoa adulta antes de ter atingido um determinado desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial compatível com o exercício daquelas atividades. Tá? É, dito isso, nós temos uma transformação e uma forma na qual essa adultização se dá que é muito característica de nosso tempo. Tá? Inserido na tradição da psicologia complexa, como eu me insiro, né, que é uma tradição que é inaugurada por autores como Carl Jung, Tony Worth, Marie-Louise von Franz, é, a gente compreende que o estágio inicial da criança é um estágio que, citando o antropólogo Levi Grohl, Jung chamava de participação mística. O que é que isso quer dizer? É um estado de indiferenciação entre a criança e o adulto, de indiferenciação entre a criança e, muito frequentemente, seus genitores, mas também terceiros com os quais ela interage, com os amigos. Então, a conquista dessa capacidade de se diferenciar do outro é parte desse processo de desenvolvimento, é parte daquilo que vai permitir que a gente diga que alguém se torna um adulto. Eu não sei se vocês já assistiram ao filme, ou preferencialmente leram um livro, que é muito melhor, é, Desejo de Reparação.
Alguém aqui já assistiu ao filme ou leu o livro Reparação apenas? Recomendo. E nesse livro tem um momento em que a personagem principal, que salvo engano está ali por volta dos 12, 13 anos, começa a fazer uma reflexão em que ela percebe que ela vai ter que assumir que todo ser humano tem uma vida interior tão rica quanto a dela. E que aquilo tudo que está acontecendo, todo aquele fluxo de pensamento que ela já reconhecia que acontecia com ela, era o que fazia com que qualquer um fosse ser humano. Esse é o processo de conquista de diferenciação, que permite que a pessoa fale eu, que é o marco desse desenvolvimento. Por que eu estou frisando tudo isso quando eu estou falando de adultização? Porque a característica própria da forma como essa adultização se dá hoje envolve um tipo de construção de identidade que já flexibiliza esse distanciamento, que é a forma de construção de identidade que filósofos como o Hans-Georg Müller vão chamar de profilicidade. É a forma de construção de identidade que a gente faz nas redes sociais. A gente constrói a nossa identidade a partir de um perfil que a gente partilha. E parte desse perfil hoje em dia envolve, por exemplo, a imagem que nós construímos como pais e mães. E tem uma figura que vai surgindo a partir daí, que é o parenting, que é você construir a sua paternidade, a sua parentalidade, a sua maternidade, através do partilhar a imagem dos seus filhos na internet. E essa construção de identidade partilhada, que para o adulto é uma certa novidade, mas o adulto, nesse grau de desenvolvimento em que ele aprendeu, ele aprendeu não, né, mas ele conquistou essa possibilidade de se diferenciar do outro, de forma que ele não se confunda, é nova, mas talvez ele tenha alguma ferramenta para lidar com isso. Para as crianças, nós estamos encontrando pela primeira vez. Tá? E é muito característico também que ela seja uma forma de construção da identidade que é mediada por algoritmos que nós não temos controle, essa é uma característica nova também, e que seja uma construção de identidade monetizada. Pela primeira vez na história, a nossa identidade é um produto que nós estamos vendendo. Né? É importante a gente ter isso em mente, porque, apesar de o caso que popularizou-se através do vídeo de Felca ter sido muito importante, e aquele ser um componente particularmente danoso desse fenômeno que nós estamos enfrentando, ele é muito amplo e atravessa essa forma de exploração do trabalho infantil também, que é nova. E esse novo fenômeno, chamado adultização, envolve, por exemplo, o fenômeno das crianças influencers, que podem ocupar um espectro de atuação que a gente não associa imediatamente quando a gente pensa nesse caso do Felca. Tá? Bem, e por que é importante, do ponto de vista da psicologia, a gente refletir sobre isso? Porque a gente tem encontrado na literatura de psicologia sobre os efeitos dessa exposição imoderada, dessa construção de identidade de crianças e adolescentes feita nas redes sociais, que impactam em aumento, uma correlação, né, com o aparecimento de diagnósticos de ansiedade e depressão, sintomas de estresse crônico e, inclusive, algumas questões mais delicadas, né, como o aumento do risco de autoideação de autoextermínio. Tá? A questão, talvez uma das mais exploradas há algum tempo, da questão da distorção da imagem, da autoimagem. E aí recomendo também, bibliografia artística, o filme Oitava Série, de também uma pessoa que fala, de certa forma, em primeira pessoa, que construiu sua identidade como um influencer e um comediante, que é o Bob Burnham, que tem um filme que ele fala sobre uma criança construindo sua imagem e tendo que mediar a construção da sua imagem como adolescente, através da forma como as pessoas iam reagindo e como é que ela tentava alcançar a aprovação dos seus pares e como isso mexia na autoimagem dessa criança.
a busca por uma validação estética externa mais fortalecida, e aí nós entramos, né, no comportamento, em dificuldade de regulação emocional e na questão da erotização precoce como um dos problemas que esse sim tem sido mais associado a essa questão da adultização em nosso tempo através da denúncia de Felca. Bem, quando a gente analisa essa questão, né, é importante a gente observar esse aspecto histórico e multifatorial. É, o componente, né, da exposição digital é um componente importante, mas a gente está lidando com uma sociedade, uma série de transformações sociais que vão levando a isso como consequência. Dentre elas, tem questões que são realmente da ordem do orgânico mesmo. A questão da mudança na alimentação, que expõe as pessoas a hormônios que aceleram essa questão da transformação fisiológica, tá? Mas a introdução precoce de dispositivos digitais é o mais característico deste momento específico que nós estamos enfrentando em nosso trabalho. Bem, aqui pensando em como a questão tem surgido como demanda na vara da infância e como é que a gente reflete sobre isso do ponto de vista da psicologia. A gente tem lidado com uma questão de que a criança ela é colocada nessa posição, diferentemente do adulto. Essa forma de construção da identidade não é inteiramente escolhida por ela não inteiramente decide se expor. Esse fenômeno da monetização da infância faz com que a gente tenha uma transformação de atividades que supostamente seriam lúdicas. A gente tem uma posição de vulnerabilidade específica da infância quando submetida a esse tipo de exposição, e a gente tem uma jornada de trabalho difusa. Isso é uma coisa que é fácil a gente perder de vista. Muito frequentemente, se você perguntar para alguém que trabalha ou que tem alguma familiaridade com o tema da infância, se você falar que você encontrou uma criança que estava vendendo balinha no sinal, a pessoa vai entender que é necessária alguma ação em relação àquilo. Aquela criança está desprotegida e nós precisamos fazer algo a respeito disso. Não necessariamente, quando nós vemos uma criança tendo a sua imagem explorada como uma influência digital, a gente pensa, é necessário uma ação a respeito disso. Isso pode causar danos ao desenvolvimento dessa criança. Isso é exploração de trabalho infantil. Tá? E essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. A gente inseriu tanto essa forma de exposição como algo natural da nossa vida. A gente está tão inserido nessa lógica, todos nós, né, que fazemos uso de redes sociais, de produzir esse produto específico do capitalismo contemporâneo, que é a nossa própria personalidade como um produto, que a gente não percebe que o que está acontecendo ali também é trabalho. E isso vai ficando cada vez mais difícil de manejar quando a gente encontra crianças que se veem na posição de ser a principal fonte de renda de uma família, através dessa atividade. Tá? E se veem numa posição de ter que pensar na própria produtividade. Se veem na posição de pensar que tem que estar garantindo um determinado número de seguidores, que tem que se comportar de determinada forma, que tem que se expressar de determinada forma. Tá? E, por um lado, né, a gente tem frisado com razão, porque é um problema seríssimo, a questão de uma associação dessa adultização com uma exposição precoce dessas crianças à erotização, à sexualização, mas nós também não percebemos um outro fenômeno que nós temos começado a esbarrar também, que é uma certa demanda de que determinadas crianças na transição para a adolescência retardem a chegada a essa adolescência porque elas fizeram sucesso como crianças. Então elas têm que
se comportar de forma deliberadamente mais infantilizada, porque esse é o produto que elas vendem. O produto que elas têm é a personalidade delas. Então, elas têm que se arrumar de determinada forma, elas têm que falar de determinada forma, e você percebe que aquela forma de se expressar e de se comportar não seria o esperado de uma criança na idade que ela tem, ou de um adolescente já, mas se comportando ainda como criança, porque o produto que ela vende é ser uma criança prodígio. Tá? Então, um dos fenômenos novos que nós enfrentamos é exatamente essa questão ética que nós começamos a encontrar chegando na vara da infância, que é de como nós lidamos com esses kidfluencers, tá? Que ficam aí nessa fronteira difusa entre criança fofinha e exploração do trabalho infantil, tá? E aí eu acho que qualquer pessoa que parar para pensar um pouquinho consegue pensar em alguns exemplos, talvez alguns exemplos que a gente tenha seguido em algum momento e que achou que era divertido, tá? É, e quando a gente esbarra nessa monetização da infância, a gente cria um tipo de vulnerabilidade que é muito sui generis e para a qual nós não estávamos preparados. Tá? Por quê? Precisamente aquelas pessoas que deveriam ser os protetores daquela criança, os guardiões legais daquela criança, são as pessoas que têm o maior incentivo de explorar o trabalho dela, de continuar, de perpetuar esse ciclo de exploração do trabalho. Né? E aí a gente tem que pensar como nós vamos lidar com esse tipo de questão, uma vez que também o uso das redes sociais é algo que está tão difundido que a gente tem realmente uma zona cinzenta. E decidir sobre o que é simplesmente uma pessoa usando uma rede social e uma pessoa explorando o filho para o trabalho não vai ser uma questão óbvia no caso a caso. Então, essa é uma das questões que nós estamos sendo, neste momento, chamados a responder. Neste momento, bem real, se a gente for abrir o PJ, vai ter alguns casos que estão começando a chegar para a gente tem que começar a separar esse joio desse trigo. Ah, nós temos que lidar também com essa questão do que eu tinha adiantado, né, como sharing, né, que é a questão da parentalidade que se constitui através dessa partilha, né, do que a pessoa tenta construir, tenta apresentar como ser um pai modelo, ser uma mãe modelo na internet. Né? A gente tinha um fenômeno que antigamente era até meio deletério do pai de internet, que era aquela pessoa que só aparecia nas redes sociais para tentar mostrar que tinha afeto. Mas hoje em dia a gente tem uma naturalização disso ao ponto de que é meio que esperado que se você está querendo mostrar que é um bom pai ou uma boa mãe, você tem que ter um certo perfil mostrando, né? É, há algum tempo atrás, eu não tenho rede social há algum tempo, eu sou meio bicho-mato, mas há algum tempo atrás tinha a construção da imagem do pai de menino, mãe de menina, mãe de menino, pai de menina, como uma identidade que era construída. Então se esperava dessas pessoas que tivessem uma certa performance da parentalidade específica para pertencer a esse grupo. Tá? E novamente, aí a gente entra numa fronteira difusa entre o que é simplesmente estar vivendo a sua vida, que isso faz parte do que se espera que se faça em uma determinada época, e expor essa criança a riscos desnecessários, expor a identidade dela sem consentimento, né? A imagem dela sem consentimento, perdão, e construir essa imagem de uma forma que coloca essa criança em risco mesmo, né? Então, essa busca por visibilidade algorítmica transforma a infância em um produto de mercado, configurando o que a literatura vai denominar como uma espécie de exposição danosa dos direitos da personalidade. E isso é uma coisa que a gente tem que lidar também. Ahn, isso seria uma continuidade do que eu estava falando, só para não, como a gente estava se aproximando do final, eu acho que eu vou encerrar a fala por aqui para não ter risco de extrapolar o tempo. É, e o que eu queria, então, falar para concluir essa exposição é que a gente precisa, para dar conta desses fenômenos atuais, não perder de vista a linha de continuidade que esse processo de adultização estabelece com outras formas de
desse fenômeno se dá, né? Principalmente relacionadas a essa questão da exploração do trabalho, da exploração da imagem e da falha dos pais e mães de exercerem sua função de guardiões, de protegerem os direitos dessas crianças. Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso segundo bloco da noite. Então, eu convido Lica Neves e Gustavo Garcia, os integrantes do EPSI, que vão conduzir esse segundo bloco, destinado ao olhar da psicanálise sobre a adultização. Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer o convite que nos foi feito e dizer que é uma grande alegria para nós. Essa dupla que se coloca aqui, nós estudamos, eu coordeno o Núcleo de Estudos de Criança e Adolescente. Então, para a gente, de fato, é muito importante esse momento, né? Você falou da Ana Canané, que também faz parte do nosso núcleo. Então, dizer para vocês, assim, preparamos uma fala muito parecida com a fala que o Tomás fez, né? Aquilo que a gente pensou nos principais amparos e causas da adultização. Então, nós não vamos nos debruçar sobre isso novamente, né? Acho que a gente pode pensar nessa linha de continuidade a partir de outros marcadores, mas que também estão nesse lugar, né? Que fala dessa imagem. E aí eu acho importante, eu queria citar para vocês um trecho muito pequeno de um livro que se chama O Tigre Triste, né, que é da Neide Sino, e ela diz o seguinte: uma criança não pode abrir ou fechar a porta do consentimento, ela não alcança a maçaneta. E é isso que a gente está discutindo exatamente aqui, né? Essas crianças e esses adolescentes que se colocam nessa condição de vulnerabilidade, eles não têm essa autonomia. E o que a gente tem percebido, e a gente vai falar desse lugar da clínica, é o quanto essa exposição, né? O quanto que isso tem trazido assim, dores que o próprio Tomás já mencionou, né? Ideações, sofrimento mental, aquilo que a gente vê nos casos de ansiedade que crescem cada vez mais, né? E isso é uma cadeia que vai se estendendo. A gente pensando nessa linha de continuidade, o que tem acontecido agora sobre o estupro coletivo, né? Então, a Vanessa Cavalieri, que é sua colega, Luísa, né? Da Vara da Infância e da Adolescência do Rio de Janeiro, numa entrevista que ela deu hoje, ela falou de um dado muito alarmante. Ela diz que parte de todos esses processos que ela vem acompanhando diz exatamente o seguinte: esses meninos, esses homens, esses garotos e meninos que cometeram esse ato tão danoso, o primeiro contato que eles tiveram foi com a imagem, de forma muito precoce. Isso dialoga diretamente com o que o Tomás acabou de dizer. A gente, nós, quando crianças e adolescentes, eu vou usar uma outra palavra da psicanálise, mas que diz exatamente o que Tomás disse, nós nos comunicamos com a identificação. Nós vamos nos identificando com esses adultos. Quando esse adulto chega, né, e ele tem essa condição de não cuidar da gente, de não estar nesse lugar de proteção, porque quando a gente é criança, a gente entende a linguagem da ternura. Essa linguagem da ternura não é a mesma linguagem do adulto. A linguagem do adulto é a linguagem do erótico. E aí, nós, enquanto crianças, nós não conseguimos fazer essa identificação. Nós não conseguimos nos diferenciar essa palavra que o Tomás falou. Então, isso nos interessa muito, porque esse trauma, ele é constantemente repetido, né? Então, quando a criança vive uma exposição, vive essas situações que foram muito bem colocadas aqui, a gente precisaria que no passado, que tivesse um adulto que fizesse exatamente essa contenção, esse corte, que é o que o Estado está fazendo agora com essas leis. Então,
temos diariamente, temos outras colegas aqui que também são psicanalistas dessa casa, e que essa é a temática muito constante, muito frequente. A misoginia vai para esse lugar também, né? Hoje o Senado está exatamente votando a PL a partir disso. Então, e de fato, é uma linha de continuidade. Achei ótima essa expressão, Tomás. É uma linha de continuidade mesmo. Então, a gente, uma breve história para vocês, quando nós chegamos no mundo, né, quem nos apresenta o mundo desde muito pequeno, de muito bebê, são os adultos. Nós temos uma pele psíquica, né? Essa pele psíquica que é alguém que nos segura, que é o tônus desse braço, que é a luminosidade, que é a fala. Essa linha, né? Essa pele psíquica, ela precisa de um adulto. Essas crianças essas situações de vulnerabilidade que estamos falando desde o início, também precisa dessa continuidade, né? Desse contorno que vai nos proteger e que o Estado está fazendo esse papel agora, nesse momento, quando traz para essa juventude, como vocês que estão aqui discutindo conosco, essa compreensão do quanto que isso é importante. Então, eu vou diminuir a minha fala, que eu acho que a gente pode potencializar o nosso lugar de diálogo, né, dessa comunicação, e aí eu fico aberta às perguntas, passo a palavra para o meu colega Gustavo. Obrigado, Lica. Obrigado, Tomás, doutor Adailton. É, Veja, eu acho que é importante a gente colocar um pouco para vocês, né? Eu imagino. Eu queria fazer uma pergunta antes. Alguém daqui nunca tinha vindo aqui no EPS? Está aqui pela primeira vez? A maioria das pessoas, né? Enfim, a gente hoje, né, Lica, eu acho que principalmente depois, acho que a pandemia contribuiu um pouco para isso, mas a gente está entendendo que a saúde mental atualmente ela está, vamos dizer assim, em alta, né? Então o conteúdo é consumido, né? A gente enxerga hoje várias, vamos dizer assim, buscas, né? Hoje uma das maiores buscas das IAs é questões relacionadas à saúde mental. Então, a psicanálise, ela vem sendo também está mais hoje, digamos assim, circulando no público, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente tem aqui de tentar explicar um pouco para vocês como é que a psicanálise funciona, né? O que é que a psicanálise propõe, digamos assim, de uma forma um pouco vamos dizer assim, mas de fácil compreensão, para que vocês compreendam como ela pode contribuir, inclusive, nessa interlocução com o direito, com a filosofia e com as outras áreas, né? E a própria interlocução e a interseção da psicanálise com a psicologia, né? Que muita gente acaba sem entender que diferenciação é essa. Existe uma certa confusão entre as áreas psis, né? A psiquiatria, a psicologia, a psicanálise. Então, só para falar um pouco da história, né, há mais ou menos, um pouco mais de 100 anos atrás, vocês já ouviram falar do Sigmund Freud. Ele foi, vamos dizer assim, aquele que desenvolveu essa teoria inicialmente, né? Foi ele quem, vamos dizer assim, ele era um médico, neurologista, e que ele era uma pessoa muito incomodada com o que se passava, com o sofrimento à época, né? E ele também era incomodado com os métodos que eram utilizados, né, para o acompanhamento e para os tratamentos que se tinham na época aí, em torno de 1890, 1905, que foi, digamos assim, a data que marcou o grande lançamento dele, que foi o livro da interpretação dos sonhos, que talvez vocês já possam ter ouvido falar, né? Então, ele foi, à época, um médico, digamos assim, polêmico, né? Ele desenvolveu uma teoria e que era, digamos assim, o que chamou muita atenção e muita discussão, e que ele, inclusive, teve muitas dificuldades com isso, foi a teoria da sexualidade infantil, né? Que isso, de certa forma, explica um pouco, né, o porquê de que a visão da psicanálise, esse processo de adultização, ele é algo, vamos dizer assim, que afeta por completo o desenvolvimento infantil, né? Hoje a gente sabe
que os primeiros anos de vida da gente são os anos mais importantes no sentido da formação, do desenvolvimento. A gente entende, se a gente vai um pouco aí para a neurociência, para a neurologia, o desenvolvimento do sistema nervoso, ele se dá praticamente em 50% até os 9 anos de idade, né? Então, a gente pode ir fazendo uma interlocução da neurociência com a psicanálise, entendendo que as experiências, as relações, né, o desenvolvimento dos primeiros, enfim, dos primeiros passos de um bebê, do primeiro tempo, isso tudo vai marcando a gente, né, de uma forma que a gente não compreende. Então, o Freud, com essa teoria que ele desenvolve lá atrás, ele vai mostrar, né, ele vai explicar que a gente tem algo muito mais forte dentro da gente do que a gente conhece, né? Então, inicialmente ele fala, né, ele tem dois momentos marcados na história dele, né, até que ele desenvolva, vamos dizer assim, a teoria por completo, mas ele tem uma primeira tópica em que ele desenvolve uma teoria em que vocês já ouviram falar nesse termo do inconsciente, né? Então hoje a gente vê muito uma imagem, não sei se vocês já viram, de um iceberg. Então você tem lá a pontinha do iceberg, o que a gente tem de consciente, vamos dizer assim. Aí a gente tem um pouco mais abaixo a imagem de um pré-consciente e a base um inconsciente, que é algo, vamos dizer assim, inacessível, quase inacessível por nós, onde a gente não consegue acessar. Então, os primeiros anos de vida, eles são a base desse desenvolvimento e é isso que nos vai dando uma possibilidade de construirmos e fazermos a nossa formação, a construção da personalidade, do caráter, e como isso vai sendo, vamos dizer assim, é, fazendo uma analogia com a construção de um prédio, é como se a base desse prédio, a fundação desse prédio, fosse esses primeiros anos de infância que a gente se desenvolve. Nesse sentido, o Freud, em um outro momento, ele fala de uma outra forma, onde ele desenvolve uma tópica que ele coloca, né? Vocês já ouviram também o uso da palavra do ego, superego e do id. Então, ele diferencia, né, que o id é uma área, vamos dizer assim, desse inconsciente, é uma área confusa da nossa vida, é uma área onde a gente, digamos, no nosso psiquismo, a gente pode tudo, não pode nada, existem as pulsões, né? Então é como se fosse uma circulação ali de uma energia, né, dentro do nosso, enfim, dentro da nossa personalidade, do nosso psiquismo. E a gente tem um superego que é como se funciona como uma lei, né? Tem ali um poder de nos dar ali um entorno, né? Porque o ego, que é aquilo que a gente ele precisa estar aí dentro dessas duas áreas, do superego e do id, para que ele possa, vamos dizer assim, permanecer aqui como a gente está, vamos dizer assim, num convívio social, diante das regras, das normas, enfim. Então, a psicanálise, ela se desenvolve, né, com essa ideia de que essa força suprema, que é o inconsciente, ela domina as nossas vidas. E a gente desconhece, né, essa força, a gente, essa força acaba tendo uma participação muito grande nos primeiros anos de vida da nossa formação. Então, a gente entende que o ambiente, as relações com as primeiras pessoas que a gente tem contato, geralmente é o pai, é a mãe, né? Isso passa por etapas, né? E essas etapas vão nos dando uma formação, vão nos dando uma substância, vão nos dando uma possibilidade de a gente ser um adulto, vamos dizer assim, mais saudável. A ideia de que essa base, que é o período da infância mais importante, ela é uma ideia que a gente comprova isso. A própria neurociência também faz essa interrupção de que também tem essas comprovações de uma outra forma, né, de que esses carimbos e registros que a gente vai tendo de experiências, vamos dizer, muitas vezes traumáticas durante esse tempo, a gente vai trazendo aí questões para a nossa vida que a gente, às vezes, tem dificuldade de fazer essas conexões, mas a psicanálise, ela se propõe um processo, vamos dizer assim, de análise, que a gente chama, que a gente possa, de alguma forma,
fazer contato com esse passado, né, fazer contato com essas experiências, que a gente possa elaborar uma nova versão de nós mesmos, né, que a gente possa se deparar com questões que muitas vezes, diante dessas experiências difíceis, a gente às vezes recalca, a gente vai guardar num baú, fechar as sete chaves dos traumas que as crianças, que a gente mesmo vive durante esse tempo mais difícil. Então, o processo psicanalítico ele vai nos dar uma possibilidade, né, de tentar acessar isso, de tentar reelaborar essas ideias, de tentar pensar isso de uma maneira diferente. Então, isso é o que a gente faz, vamos dizer assim, na clínica, né? Isso é o que a clínica psicanalítica se propõe. Isso é uma investigação constante, né? É um processo que a gente sempre se depara com. A gente precisa de muito tempo para isso, não é uma coisa que a gente faça, não é uma coisa que a gente vai ter ali poucos encontros, né? A gente sabe que as análises elas têm um período de duração muito maior, mas a gente também vai compreendendo isso, até mesmo porque quem trabalha com isso, a gente tem uma, vamos dizer assim, doutor Dailton, a gente precisa passar pelo nosso processo para poder exercer essa função, né? Esse labor, esse lugar de psicanalista. Então, a gente entende que quando a gente consegue passar por isso, quando a gente consegue reviver as nossas histórias e compreender aquilo que se passou, é, a gente tem uma possibilidade de uma vida diferente, né? A gente tem possibilidade de ter a gente fala um pouco isso, de pensar diferente, né? Isso, claro, que não é uma cura, a gente não usa esse termo que a gente trabalha com a cura, né? Mas que a gente trabalha com algo que a gente pode sim melhorar a nossa qualidade de vida e, obviamente, que a gente entende que a vida ela nos dá desafios a cada momento, e a cada momento a gente pode ter a necessidade de voltar a fazer um novo processo. Então, a gente acredita que a psicanálise ela tem esse olhar de trazer uma vida diferente para quem se propõe a se deparar com esse processo, né? Eu queria complementar aqui, já que a gente vai abrir um pouco para esse debate, né, que hoje, a gente vê muito, a gente recebe muito na clínica, né, muitos jovens aí, adolescentes, crianças e adolescentes, que eu vou dizer aí que nasceram em torno de 2010, 2009, né, são aí, adolescentes hoje com 16, 17 anos, e que foi mais ou menos, eu estou colocando essa data porque foi o lançamento do primeiro iPhone, ele aconteceu em 2007, né? Foi 2007. O lançamento do Instagram, se eu não me engano, foi em 2010 que ele surgiu, né? A rede social. E são marcos assim para quando a gente vai entender esse mundo que a gente vive hoje, são marcos assim essenciais para a gente compreender isso. O quanto que aqueles que começaram a partir daí a consumir, né, a utilizar esses aparelhos, que hoje, né, saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás em que 93% dos jovens, das crianças de 9 a 17 anos, elas têm acesso diário ao conteúdo de rede social, né? Então, e tem um outro dado interessante para os abaixo de 9 anos, que hoje já é um número expressivo de crianças a partir de 5 anos que têm o seu próprio telefone celular e acesso à rede social, né? Principalmente aí os menores, eles usam um aplicativo que é o YouTube Kids, né? Mas que ele é um aplicativo, se você for analisar o consumo dessas crianças, é um grande lixo eletrônico. Assim, são vídeos realmente que são feitos para que a criança passe ali horas e horas e horas, enfim. E a gente tem todo, né, o nosso colega Tomás isso também está no nosso entendimento hoje, o quanto que esse processo do prazer constante, né, acaba sendo ali já desenvolvido por uma criança de 5 anos de idade, ou menor. Então, a gente se vê hoje na clínica
com jovens que chegam, e aí você questiona, por exemplo, quantas horas por dia ele usa o telefone, ele usa 16 horas por dia, 17 horas por dia. É do acordar ao dormir, ele já dorme pouco, que isso é um dado expressivo também atualmente, e um consumo frenético, né? E prioritariamente das redes sociais, prioritariamente dos vídeos de curta duração, que são os mais perigosos, né? Os shorts, que a gente chama, os reels, que a gente chama no Instagram. Então, o que se apresenta hoje, de fato, é uma geração ansiosa demais, eu digo dos adolescentes, adoecida, inclusive esse nome Geração Ansiosa me lembrou um livro que é muito interessante, que já foi, enfim, foi assunto nacional um ano atrás, chama-se Geração Ansiosa, um psicólogo americano, Jonathan Haidt, e ele faz um levantamento no mundo inteiro, com pesquisas, com artigos, do quanto que essa geração hoje ela está adoecida, né? Ele traz dados de ansiedade, de depressão, de, de suicídio, de tentativas de suicídio, enfim. Então, isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, a gente está vendo que isso tem a ver com a adultização, obviamente, porque a rede social é o que hoje talvez esteja sendo até o tema desse debate, porque foi através da rede social que isso tudo aconteceu, mas a gente sabe que isso não é novo, né? A adultização é algo, enfim, eu cheguei a encontrar um material de 1904, divulgação do governo britânico, mas era diferente, porque à época o principal combate era contra o trabalho infantil, né? Hoje é bem diferente, né? Então, mas enfim, eu queria passar um pouco, né, desse entendimento do que é psicanálise. Claro que a gente aqui tem um curso de 22 meses, são 540 horas sobre a psicanálise, que é um dos cursos de formação que a gente faz. Mas a ideia é que vocês possam entender um pouco por que que a psicanálise se apresenta aqui junto, por exemplo, com o direito, né? Então, a gente faz esse movimento de circular, né? Um psicanalista, necessariamente, ele não é um psicólogo, ele pode sim ser um psicólogo, ele pode sim ser um médico, mas desde a época que Freud, vamos dizer assim, criou, desenvolveu, ele defendia que você não precisa, ele era um médico, né? Não precisa você ser um médico para ser um psicanalista. Então, você pode ser um profissional de uma outra área que faça uma formação em psicanálise. Tem alguns pré-requisitos, né? Mas a ideia é que a psicanálise ela possa, sim, fazer essa circulação em áreas diversas, né, do conhecimento humano. Então, eu queria que a gente agora, eu não sei se o Mica vai complementar com alguma coisa, mas a ideia é que a gente possa abrir agora o debate para fazer algumas perguntas, trocar aqui algumas ideias com o direito, com a psicologia, enfim. Bom, vamos para a última parte do nosso evento, que é justamente o debate. A gente tem um forms que foi previamente disponibilizado para o envio de perguntas, então a gente já tem, acredito que 14 perguntas no forms, e a gente vai apontar também na tela o QR Code para vocês escanearem e fazerem mais perguntas caso alguém tenha mais dúvidas, certo? Se vocês não conseguirem escanear, procurem alguém da revista com a camisa roxinha que a gente mostre para vocês o QR Code pelo celular, que acho que fica mais fácil. As perguntas elas foram gerais, então eu vou deixar os palestrantes à vontade para responderem. Algumas foram direcionadas, mas eu vou avisar quais foram. Vou ler então as perguntas. É, a primeira delas é um pouquinho longa. Uma criança super exposta hoje terá um rastro digital imenso quando se tornar adulta. Como o direito pode atuar preventivamente para proteger o direito ao futuro e ao esquecimento dessas crianças? Existe um entendimento emergente sobre a necessidade de apagar ou proteger digitalmente o passado desses jovens que tiveram sua imagem explorada antes mesmo de terem discernimento para consentir? Vou então passar a palavra para o doutor Adailton. É a pergunta mais voltada para o direito, né? Então a gente abre agora o debate com ela.
Pois é, uma pergunta muito, muito inteligente, muito profunda e também subjetiva, que é de direito, mas tem um viés da psicologia muito forte, porque como apagar, né, da imagem? É o trabalho que se faz na vara da infância e juventude, o que a vara da infância e juventude, enquanto integrante do sistema de direito, ela faz parte também do sistema de garantia de defesa, ou seja, do SGD, naquele eixo chamado, que nós temos três eixos: promoção, defesa e controle. Então, nós fazemos parte do eixo defesa, que é justamente aplicando o princípio da proteção integral daquela criança dentro de toda uma logística processual, com ampla defesa, sendo até necessário, em casos extremos, o afastamento dos pais dessa criança quando essa ação deletéria possa ter advindo desses pais. Então, eles são destituídos. E, dentre outras coisas, há também a possibilidade, então, dessa assistência, né, psicológica, porque aí é onde entram os profissionais da equipe interprofissional de uma vara de infância e juventude. Agora, uma criança o que é o lar de uma criança? O primeiro agente socializador que uma criança conhece é a família. A professora disse muito bem, quando a criança nasce, são pai, a mãe que pega em seus braços e ela vai aprendendo a viver dentro da família. Hoje, o que nós vemos dentro da família? São os próprios pais entregando, sei lá, seu filho, para que ele fique um pouco quietinho e a mãe e o pai possam fazer as suas atividades corriqueiras. E isso traz um efeito deletério enorme, como ele bem explanou aqui. Sobretudo isso, eu tenho dois netos, gêmeos, vão fazer 5 anos agora em abril. Laboratório bom. É, então a mãe proíbe aqueles filhos que passa o dedinho. Ele chega lá em casa e vovô, minha filha me adverte, olha, não deixa papai no YouTube, porque tem tal. Aí quando eu vou botar algum desenho para eles, não, eu quero o YouTube do dedinho, do dedinho. Porque eles não passam 2 segundos sequer vendo um vídeo daquele. Eu fiquei impressionado, eles não têm a paciência de ver o término. São coisas bizarras, às vezes, não é uma dança, é uma brincadeira, é uma coisa que. Mas eles, quando começa, o dedinho faz assim. Aí a minha esposa disse: olha, se a mãe não quer, você não deixa. Então, mas a carne boa é para estragar a criança, viu? Né? A gente tem essa ideia, né, de querer fazer tudo, mas, enfim, eu não deixei. E a preocupação é essa: a gente não sabe, né, pelo menos do ponto de vista jurídico, como será essa geração amanhã, né, que foi criada com esses instrumentos digitais, né? Nós vamos ter agora, ainda bem que o ECA Digital vai nos fornecer meios de dar um freio de sair dos pais terem um efetivo controle, né, sobre o tempo de permanência das redes sociais. Mas eu acredito que seja por aí, com mais rigor do controle dos pais. Eu espero ter pelo menos contribuído. Não sei se eu respondi satisfatoriamente a pergunta. Vou passar para a segunda pergunta, é mais para o lado psicanalítico. Na era digital, onde o entretenimento é passivo e o conteúdo é muitas vezes adultizado, o que acontece com o brincar criativo, o faz de conta, a construção de mundos internos? A psicanálise observa uma geração de crianças que sabem operar dispositivos, mas não sabem brincar no sentido estruturante. Quais as consequências psíquicas disso? Então, é muito interessante essa pergunta, né? Porque aquilo que você acabou de dizer do seu neto, né? O que acontece também, que aí eu acho que dialoga diretamente com essa pergunta, é que a gente capta a imagem aqui, mas ela é lida aqui dentro do nosso sistema, né? Então, esse tempo, quando ele fala assim, é tudo muito rápido, eles não têm paciência, porque não há tempo na nossa construção psíquica também e neurológica da gente fazer a leitura na mesma velocidade que a tela. A gente não tem essa possibilidade. E aí, quando fala da consequência, dessas consequências que a pergunta nos coloca, qual é o simbólico, né?
O que é que a criança consegue simbolizar? E, de novo, essa palavra simbolizar é como a criança lê o mundo, né? Como é que a criança pode ler o mundo através através disso que está posto, assim. Não há o tempo da fantasia. A fantasia é que também nos constitui. A gente precisa da fantasia. E a gente precisa da fantasia durante todo o tempo, assim. Não só quanto criança, mas também quanto adulto. Que é esse lugar, né? Então, o que é que pode acontecer é o que a gente vê agora, né? Que são adoecimentos, situações hoje que voltando de novo para a adultização, essa dificuldade e essa dissociação, né? Porque há essa dissociação, assim, a criança não se reconhece, ela se identifica com esse adulto quando ela não é adulta. Então, são danos que a gente percebe todo o tempo na clínica, que a gente se depara com esse adoecimento. Então, acho que vem um pouco desse lugar. A próxima pergunta. Na prática, como o princípio da proteção integral é aplicado pelo Judiciário quando há exposição excessiva de crianças nas redes sociais? Até que ponto os pais podem expor a imagem dos filhos na internet sem violar os direitos da criança? Pois é, essa também eu até posso dividir também aqui com o Tomás. Bom, a proteção integral, ela é aplicada toda vez que uma criança ou adolescente sofre violações ou violações de seus direitos fundamentais, que é o que as redes sociais e a adultização está trazendo. Um dos direitos fundamentais, nós temos direito à vida, à saúde, ao esporte, ao lazer. A adultização está tirando um desses direitos fundamentais, que é o lazer, o direito de brincar, de ser criança. Então, quando isso acontece, na prática, quem é o causador disso aí? Aí pode ser um terceiro, pode ser, mais uma vez, pais ou responsáveis. Eles são advertidos, muitas vezes até suspensos do poder familiar, e quando a situação for mais grave, destituídos. Ou seja, eles deixam de ser pais, juridicamente, daquela criança. Hoje, a questão que se pode fazer é dizer até que ponto a gente recomenda lá nas nossas audiências, quando estamos fazendo, vamos falar de adoção, quando termina a adoção, a partir daquele momento, o judiciário não tem mais nenhuma ingerência sobre a vida daquela criança. Ela passa a ser, então, filha daquela pessoa ou daquele casal que adotou. Então, a gente diz, ó, agora vocês... Aí todo mundo tira foto, né, com o juiz, com a promotora, com a defensoria pública, às vezes com a equipe também, quando está presente, são com uma foto bonita, lágrimas rolam, sorrisos. É um momento muito bonito. Aí, doutor, essa foto eu posso postar? Olha, poste como a questão da bebida alcoólica, né? Poste com moderação. Evitem fotos constantes, sobretudo com roupas que levem à erotização, ou mesmo, às vezes, olha, vocês sabem que teve um caso que caiu em nossas mãos de uma foto de um bebê. O que é um bebê de menos de 1 ano de idade tomando banho numa bacia? A mãe dando banho e fotografou essa criança e vendeu por R$ 500 para um pedófilo. A que ponto chega a mente humana, e aí vocês sabem muito melhor do que eu, o que que leva um adulto a comprar uma foto dessa? Porque ele sentiu ali uma atração, algo erotizante num bebê que, para qualquer um de nós aqui, é uma cena trivial, uma mãe dando banho num bebê, né? Fora outras coisas mais absurdas, simulação de ato sexual entre duas crianças, isso chega nas nossas mãos. Então, o que é que a gente fala? Exatamente isso. Até que ponto pode evitar o máximo possível, sobretudo agora, com esse ECA digital, evitar o máximo possível. Ah, é um aniversário, pode tirar uma foto com a criança, mas nunca com criança de biquíni, na praia. Coisa que parece absurda a gente estar falando isso, mas por trás nesse campo desconhecido que é internet, tem pessoas fazendo o uso nocivo dessas imagens. Então, o ideal será não postar fotos de
Vi crianças, pelo menos isoladamente, no máximo ali com a família ao redor, numa cena de um aniversário, até pode ser, mas evitar o máximo possível. Aí eu não sei se alguém quer mais complementar, Tomás, quer essa ótica, não. É, ah, obrigado, doutor. Eu acho que um ponto que ainda não é tão claro para nós, né? Porque nós estamos tão próximos desse objeto que ele não é nítido. Né? A gente precisa conseguir tomar alguma distância para que a gente consiga visualizar esse fenômeno. É, é o quanto nós estamos perdendo, fazendo uma relação com a pergunta que foi feita anteriormente, com essa perda desse lazer, com essa perda desse espaço para o fantasiar, para o lúdico, a gente perde um espaço de autonomia relativa, de construção de uma resposta para a questão mais importante que nós temos que responder diariamente, que é a questão quem sou eu? Que é uma questão que a gente responde, de certa forma, fantasiando. Eu gosto de acreditar que eu sou uma pessoa serena e cortês, tá? Mas de repente não sou essa pessoa, tem os pontos cegos que todos nós temos, tá? De certa forma, responder a essa questão é algo que envolve esse fantasiar. E como é que isso se relaciona com essa exposição desmedida também? A gente está lidando com a geração, essa geração de 2010 em diante, que é a primeira geração que passa por um fenômeno que nós vamos ter estudos que vão chamar de o fim do esquecimento. O que eu quero dizer? É muito fácil para mim tentar dizer que sempre fui uma pessoa correta, como um torcedor ferrenho do Corinthians, que eu sou hoje em dia. Sempre fui assim. Mas se alguém pegar uma foto minha quando eu era criancinha, eu vou estar com camisa de outro time. E isso fere minha autoimagem de torcedor roxo do Corinthians. Tá? Quando essa exposição ela é feita a cada momento da vida daquela criança, essa autonomia de responder essa questão, quem sou eu, vai se perdendo. Tá? Então, esse impacto que é causado nessa exposição, né, e pensar essa proteção integral, passa por proteger a criança para que ela possa responder essa questão com algum grau de autonomia ainda. Tá? Isso está sendo removido. Tá? Então, tentar, quando nós atuamos, nós temos que ver em que medida se dá liberdade para essa criança para construir uma resposta própria a essa questão, quem sou eu, e quanto isso está sendo privado dela, para além de todos esses riscos que nós estamos identificando em nossa prática cotidiana. Então, é uma questão que a gente está tendo que observar, e é nova de fato. Eu vou fazer uma pergunta agora que apareceu mais de uma vez aqui. Ela é relacionada ao limite dessa exposição, se existe um limite saudável para essa exposição. Perguntaram em que situações a exposição de crianças nas redes sociais, especialmente quando há monetização, pode ser juridicamente caracterizada como trabalho infantil. E aí, dentro disso, também houve outra pergunta, justamente sobre esse limite saudável, porque é uma linha muito tênue, né, entre a exploração, o que seria saudável, assim, para postar em rede social, com a imagem da criança, e o que, a partir daquilo, seria uma exploração, que vem a ser, então, a adultização. Então, acredito que seja uma pergunta agora para os dois lados. Quem quer começar a responder? Bem, em relação vamos dizer assim, o consumo saudável, né, do que a gente está falando hoje, hoje a OMS já tem uma cartilha, né, explicando como é que deve se dar esse uso ao longo, né, da vida de uma pessoa, né? Então, até os 2 anos de idade, né, a recomendação da OMS é que não haja contato com as telas, né? Zero contato com telas. A partir dos 2 aos 5 anos, eles recomendam até no máximo 30 minutos diários, né? Que o que a gente enxerga hoje em dia é exatamente algo muito superior a isso, né? E aí, a partir dos 5 anos, eles fazem uma escala com poucas horas, mas alguns países hoje do mundo já estão limitando o acesso aos adolescentes às redes sociais, né? Então, tem países já do norte da Europa que uma criança com menos de 13 anos de idade ela não tem acesso ao Instagram, por exemplo.
né? E aqui a gente está num movimento exatamente, vamos dizer, eu não sei como que o ECA Digital vai conseguir contribuir com isso, que eu sei que ele é muito voltado para que essas empresas, essas grandes empresas, corporações mundiais possam ser controladas, né? E eu acho que, de certa forma, isso vai poder contribuir, ajudar, né, para o guia sobre. Isso é de onde? Do próprio governo federal, né? Guia sobre o uso de dispositivos digitais. Então, o doutor Adailton já está apresentando aqui um guia do governo federal, né, que está aqui, vamos dizer assim, já com alguma, né, alguma indicação em relação a isso. Vocês já devem saber, né, que as escolas hoje do Brasil são proibidas de você ter acesso ao telefone celular dentro das escolas, né? Existem já, gente, algumas faculdades, né? Meu filho estuda em São Paulo, na INSPER, e faz uns 2 meses que o INSPER proibiu o uso de telefone celular dentro da faculdade, né? Não é, quer dizer, veja, são jovens já, com 19, 20, 21 anos, então, isso foi uma polêmica, saiu no jornal, na Globo, enfim, em vários lugares, porque, de certa forma, por que que né, eu, já um adulto, não posso ter o acesso ao meu telefone, enfim. Mas o que a gente está vendo hoje, de fato, é a tentativa de minimizar os danos na vida das pessoas, né? Então, eu acho que é mais ou menos. Bem, é isso que eu posso contribuir com essa pergunta. Acho que Liga pode ajudar também. O que a gente pensa, né, o que a gente tem, o que a gente percebe é que quanto mais tempo, melhor. Temos uma outra condição que são os diagnósticos, né? Temos as crianças que chegam ao consultório porque tem uma demora da fala e a gente sabe que isso está diretamente ligado ao uso das telas. Eu acho que o Tomás falou uma coisa muito interessante, que é a gente quem é essa criança? Ou quando a criança faz essa pergunta, né? Então, quando a criança faz essa pergunta, o que é que ela é, quem é essa criança, vem desse lugar, né? Como que a gente, cadê o lugar da criança, cadê o lugar do brincar? Se o lugar do brincar foi permutado, foi trocado por essa tela. E essa tela não dá à criança a condição de fantasiar. E sem fantasiar, nós não entramos em contato com o mundo. Então, acho que vai por aí. Então, gente, a notícia boa é que está todo mundo muito empolgado e tem mais de 21 perguntas aqui. Essa é a notícia excelente. A gente tem que pensar a forma como a gente vai responder isso ao longo, depois por e-mail, acho que pelo próprio Instagram da Rácio. Mas, assim, como tudo na vida existe limite, né? A gente já foi falando. Como a gente já foi muito bem acolhido já, a doutora Ivone, acho que está todo mundo muito cansado, né? A gente vai selecionar Isso mesmo. Estou assumindo agora a posição super egóica aqui para colocar um limite. E lembrando que o doutor Juiz tem 6 filhos, né? Em casa para criar. Uma criança e uma jovem. Sim. O resto é tudo. Então, aí estão esperando, né? Então, gente, a gente vai selecionar só 2 perguntinhas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, né, que esteja, eu acho que a gente dá prioridade ao vivo e em cores. Né? E a gente, né, encerra a priori. Eu acho que a gente vai ter que ter um second time, né, o videocast também, né? Então, mas todo mundo aqui empolgadíssimo. A gente para aqui 22 perguntas, já tem não sei quantas perguntas, né? E encerrar, né? Sim. Então, gente, eu jogo aqui para vocês mais 1 ou 2 perguntinhas e a gente encerra, né? Deixa eu selecionar aqui. E a gente combina como responde isso ao longo do... Até com o videocast que a gente pode organizar, né? A próxima pergunta, então, já para finalizar, de que forma o Estado pode fortalecer políticas públicas para proteger crianças e adolescentes da exposição digital excessiva? Bom, em primeiro lugar, nós já temos aí um instrumento normativo recentíssimo, né, que vai vigorar a partir de 17, que é o ECA Digital.
Então, o ECA Digital já traz mecanismos para que se possa dar um limite, um freio e fiscalizar o tempo de permanência, né, de nossas crianças nas telas, seja do computador, dos smartphones. Então, isso já é um ponto positivo, né? Aí acredito, o Brasil ele é pródigo em leis, né? É o único país onde lei pega, já viu isso? E lei não pega porque é uma doença contagiante, né? Mas quem já viu a lei da fila? Essa não pegou. Pegou, nunca vi um banco até agora ser punido porque a fila, né, está excessiva. A gente continua em fila. Hoje eu não vou mais na banco, né? A vantagem do smart, né, phone é isso hoje, que é um banco, está na nossa mão, a gente faz tudo por aqui, né? E acredito, é difícil hoje uma pessoa como o Tomás, viu? Que não tem Instagram nem Facebook e só tem o WhatsApp, que afinal de contas é o nosso meio de comunicação. Então, eu acredito que já tem, né? E devem aparecer aí outras leis. E quero também aproveitar esse momento que eu estou falando para fazer um convite a todos vocês, estudantes da área de jurídica, direito, psicologia, que tiver, para fazer uma visita no Fórum da Infância e Juventude. Pode ser uma visita guiada para te mostrar as nossas dependências, a nossa equipe, né? Que são mais de 22 profissionais, sempre muitos deles abnegados. Temos lá pessoas com deficiência visual, temos cadeirantes. Então, é uma equipe muito inclusiva que não mede esforços para trabalhar em prol da defesa de crianças e adolescentes. Então, o nosso fórum fica ali na Tambalzinho, na rua Silvino Olavo, é uma rua paralela à Casa Róssia, né? E se pelo menos vocês que estão estudando direito, eu espero que alguma de vocês, eu estou vendo mais mulheres do que homem, né? Tem um homem ali de blusa também, né? E não sei se tem outro, dois, né? Pois é, que vocês, quando se formarem, procurem advogar na área da infância e juventude. É muito bonito, é muito contagiante, né? Aquilo que eu falei de não dar retorno financeiro, mas nem só de pão vive o homem, né? A gente pode também fazer uma advocacia, pelo menos gratuita, para essas pessoas que precisam. E vocês certamente vão se apaixonar por essa área, como eu me apaixonei quando hoje estou somente com essa vara exclusiva, com essa temática de infância e juventude. Se alguém quer complementar. A outra. Deixa eu ver a psicanálise agora. É porque pergunta tem à vontade, né? Então, vamos para a última pergunta agora. No tocante ao futuro próximo da geração que nasceu em contato direto com a tecnologia, especialmente as que vivem colados com as telas, qual o quadro que a clínica está recebendo dos pacientes ou espera receber no tocante à formação do superego que é forjado na infância e adolescência? Bem, em relação às perguntas da nossa área, você pode passar para mim depois que a gente pode responder e você, né? Você pode separar as perguntas. Veja, a gente ainda, eu acho que a gente não tem essa resposta ainda, né? Porque a gente está exatamente no meio disso, né? Voltando à data, né, Tomás, que a gente falou, vamos colocar em 2010, a gente tem hoje adolescentes com 16 anos, né? E o que a gente está vendo, né, é que existe um movimento desses jovens, claro que isso não é a totalidade, mas eu diria que é a grande maioria, é uma minoria hoje que a gente vai recebendo que, digamos assim, que vive distante desse mundo digital. É uma grande minoria, né? Então é uma exceção, né, Tomás? Você não tem o Instagram, por exemplo, eu tenho, não uso, mas assim, é uma minoria mesmo, né? E a gente sabe que eu me lembrei agora de um professor que deu aula aqui no EPS, foi professor de psicologia também lá no MP, o nome dele era Aloysio, o professor Aloysio, conhecido de uma pessoa, ele faleceu na pandemia de Covid, e ele fez uma live com a gente aqui durante a pandemia, uma live que estava se fazendo muitas lives, e ele não tinha WhatsApp. E eu não conseguia falar com ele, né? Porque era difícil falar com ele, mas assim, já em 2021, ele faleceu em 2020,
né? Era uma coisa fora da curva de não ter o WhatsApp. Mas, assim, a gente não sabe ainda o que é que isso vai acontecer, mas a gente sabe que são jovens que tiveram uma, uma pouca exposição ao brincar, né? Que Liga falou aqui com bastante ênfase da necessidade da brincadeira para a nossa formação, a brincadeira que tem a ver com a fantasia, né? Então, a brincadeira não é só do brinquedo, mas é do brincar com outros colegas, presencialmente, do se machucar, se arranhar um pouco, melar os pés, as mãos, se arranhar, enfim. Então, esses jovens, eles têm um acesso muito limitado a esse tipo de experiências, né? A gente sabe que, inclusive, os nossos próprios limites do corpo, a gente se desenvolve também nesse tempo, né? Então, às vezes você tem hoje jovens com um pequeno déficit motor, que tiveram um pouco treino ali no tempo da infância mesmo. Enfim, são diversas situações que a gente vai encontrando, a gente recebe muitos casos aqui no nosso consultório, né? A gente também tem uma experiência aqui no EPS, Ivone e eu, a gente coordena uma atividade com psiquiatras que fazem residência na Universidade Federal da Paraíba, no Hospital Universitário, e eles estudam com a gente aqui durante um ano, no R3, eles estão fazendo residência, estão vindo estudando com a gente, e a gente faz estudo de casos, supervisão de casos com ele, a gente faz interlocução de teoria com a psiquiatria, com a psicanálise, e eles trazem situações, né, Ivone, em relação às crianças, que eles pegam lá casos de fato que vão para o ambulatório do hospital, que são casos, vamos dizer assim, de uma classe social mais humilde, né? Que muitas vezes não chegam aos nossos consultórios, né, Lica? Que não chega por conta por mais que a gente tenha uma clínica social no EPS muito forte, a gente tem aqui um trabalho social de muitos anos, até hoje, a gente divulga pouco isso, mas nós temos uma clínica social muito ativa, muito presente. Eles trazem casos de crianças, gente, de jovens hoje, que a gente realmente a gente fica perdido para onde é que as coisas estão indo, né? Isso quando eu falo da grande massa da população, que são as pessoas mais pobres, né? Nós somos aqui uma minoria, né, privilegiada, né? E então a gente está vendo que esses prejuízos já estão presentes, já fazem parte, né? E aí você vai para déficits cognitivos, atencionais, né? De falhas de memória. Então você chega hoje com um número muito grande de diagnósticos de autismo, de TDAH, que são transtornos ali do neurodesenvolvimento, que hoje virou uma febre. Aí você fica se perguntando, será que essa exposição, será que esse meio ambiente, Tomás, será que essas telas, será que essa ausência da presença dos pais, porque quando o doutor Wellington fala, se eu dou um telefone para o meu filho, ele vai parar de me incomodar, ele passa horas lá no telefone, né? Então, o quanto que isso tudo também acaba contribuindo para esses transtornos, né? Então, a gente está nessa fase, né, nesse momento aí ainda um pouco embriagado com essa situação, mas eu digo que, assim, eu diria que minha intuição é que o futuro não é muito bom, né? Não é muito bom, né? Sim. Lúnica quer falar e Tomás também. Pode falar. Eu acho que uma das questões igualmente frescas na memória, mas que já começam a despontar e que se relacionam um pouco com duas das questões que me chamam a atenção em relação a esse novo fenômeno, que são a da perda da autonomia em relação à construção da própria identidade. Essa autonomia ela sempre foi relativa, é óbvio que a gente sempre respondeu essa questão a partir do olhar do outro, mas essa autonomia, mesmo que relativa, vem sendo perdida. E essa questão do fim do esquecimento se relacionam com duas outras questões que começam a transparecer e que realmente apontam para um prognóstico que não me parece tão positivo, de fato. A primeira é aquilo que na filosofia vem se chamando de descaso epistêmico. O que é o descaso epistêmico? É uma desconsideração com a verdade da ideia que eu sustento, que é diferente do mentiroso. O mentiroso ele quer saber a verdade, mas ele não quer que você saiba. Ele quer a verdade para si e ele quer esconder a verdade. O descaso epistêmico é não se importar com se aquilo que eu acredito é verdadeiro ou não.
E isso é um componente vital do estabelecimento dessa perda de autonomia da resposta, quem sou eu, que está sendo substituída por aquilo que a gente começou a chamar de fenômeno de criação de bolha. Ou seja, eu assumo como verdade algo que está relacionado com a pertença a uma determinada comunidade digital. Aquilo ali age como uma espécie de substituto à resposta quem sou eu, e isso se reflete em boa parte dos fenômenos mais nocivos que nós encontramos recentemente. Dentre eles, uma explosão de violência associada à misoginia, um aumento dos casos de feminicídio, alguns tipos de violência que não aconteciam em nosso país, que vêm sendo importados como atentados em escolas, todos relacionados a essa perda da autonomia, da capacidade de responder quem sou eu, em substituição a uma pertença a um determinado fenômeno de bolha que vai responder o que deveriam ser valores, inclusive com a popularização de uma questão, não teria como responder em relação à questão do desenvolvimento de super-eu, por não estar nesse lugar da psicanálise, mas de uma questão que causa um embaraço enorme de uma comunidade cujo lema é não me arrependo de nada, que se popularizou no fenômeno recente. Né? Esse é o lema daquela comunidade. Isso aí é um exemplo transparente desse descaso epistêmico com consequências morais, né, que a gente vê e que mostram um prognóstico realmente tenebroso. Mas a gente pensou na mesma resposta, né? É isso que você fala do super-eu, esse contato direto com as telas, né? E aí, Gustavo, Raíssa, que está aqui também, que participa do NECREA, temos algumas hipóteses. Não há, não há aquilo que seria a lei. Então, quando o Tomás fala dessas violências, é exatamente isso. Essas pessoas que estão diante da tela, o mundo está funcionando exatamente como eles querem, né? Não há o desprazer. Você não se depara com desprazer. A gente só consome aquilo que faz bem, aquilo que vai para exatamente para essa coisa desse ego, que é o que eu suporto e o que eu quero. Nada mais importa. Então, para nós, essas hipóteses elas estão bem caminhadas nesse sentido, de muito adoecimento mesmo, né? Então, esse fenômeno que a gente tem falado, que a gente tem discutido aqui, ele está caminhando para um lugar de muita violência, né? Quando, voltando novamente ao caso do estupro coletivo, todos eles são filmados. Absolutamente todos eles são filmados. Não é esse, assim, das escolas particulares, um outro fenômeno, um dado que me chama muita atenção. Isso não está dentro das classes menos favorecidas, é exatamente o contrário. Isso está nas classes mais de alta, né, de um alto poder aquisitivo, nas escolas do Rio de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde especificamente essa juíza que eu mencionei, né? Os casos de consumo de telas, os consumos daquilo que desse consumo que a gente tanto falou aqui, da erotização, aumentou 600% depois da pandemia. São dados muito alarmantes. Então, sobre esse risco que a gente corre eminentemente dessa violência voltada diretamente para as mulheres, para as nossas crianças, para a nossa infância. Então, é algo que está sendo retirado. E essa pergunta, eu penso que a hipótese, e não é mais uma hipótese, porque ela se confirma com com esses dados, parte daí. Inclusive, Juliana, eu ia até dar os parabéns aqui para o grupo todo, porque muitos nem pegaram no telefone hoje à noite, né? Não, é interessante, porque hoje as salas de aula a gente vê, né, que a gente, né, se depara com isso, com muitas vezes todo mundo usando o telefone. Então, eu percebi que hoje aqui o pessoal estava atento, né? E eu queria agradecer novamente a parceria, viu, Juliana, Larissa, né, o departamento de jurídico lá da Universidade Federal da Paraíba, a presença do doutor Adailton, Tomás. Eu acho que a gente aqui dá um passo, né, Juliana, para essa nova
assim, essa retomada, né, Ivone, do direito e a psicanálise, que é algo que faz parte da concepção do EPS mesmo. A gente tem outros projetos, né, que a gente vem discutindo, então, parabéns a vocês duas por liderar essa equipe de jovens extensionistas, né, eles que organizaram tudo isso, fizeram tudo de forma muito eficiente. E a vocês que estão aí até agora, estudantes, né, preocupados com sua formação, né, a gente está vendo que hoje o mundo está cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil a gente conseguir, vamos dizer assim, se destacar na multidão. Então, aqui, de certa forma, vocês estão tendo uma oportunidade de pensar diferente, né, de se questionar por algumas coisas. Então, eu acho que isso é uma tentativa, né, e que isso vocês precisam fazer isso ao longo do curso, né, da vida, da jornada de vocês. Então, eu queria agradecer e dizer que o Web está de portas abertas aí para que a gente possa manter esse espaço aberto. Com o tribunal, já estou, inclusive, marcando um encontro lá com o Ivone, a gente vai lá visitar a vara, né, logo em breve, esses dias, até porque a nossa parceria é de longa data, né, então, queria dizer a vocês que estamos muito felizes, viu? Obrigado, Juliana, obrigado, Obrigada, Larissa. Vitor.